Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade. Pronto. Bom, a partir de agora eu não vou mais... Eu vou ler os comentários aqui, mas eu vou focar no assunto. Começando aqui o FAQ no ambiente mais simples possível, onde eu faço minhas bagunças. Vocês vão ver aqui atrás que tem a bagunça do curso. Eu estou trabalhando dia e noite nele, as horas que eu posso no dia a dia. Durante o trabalho eu vou editando. Mesmo ali, às vezes já termino mais rápido, faço bem feito, tá? E vou fazendo as edições. Deixa eu botar o ventilador para lá para não bater aqui. Pronto, aqui tá bom. E vou fazendo as gravações aqui. Aqui eu faço as gravações e também edito. Durante o dia eu edito o tempo inteiro. Onde você for, até na praia, eu fui pra praia, levei como estava aberto lá o programa editando o curso. É bem trabalhoso. Tem uma turminha muito gente boa ajudando a gente, eu não estou sozinho nisso, tá? E a gente acha que até agora eu já deveria ter soltado. Acho que eu vou soltar o capítulo 1 já. Só para dar aquela esquemada no coração da galera. Vamos lá, galera, é o seguinte. Esse tema foi uma pergunta que me chegou. E dentro dessa pergunta eu dei uma filosofada, eu fui lá em Júpiter, saí do umbral, fui em Júpiter filosofar nele, que foi o seguinte, foi uma pergunta sobre angústia. Essa pessoa estava com angústias, e tiveram duas perguntas, por coincidência, hoje, tá? Então eu meditando sobre aquilo, eu acho que daria um tema interessante. Uma pergunta foi assim: Saulo, às vezes eu vou deitar e sinto angústias. Eu não sei o que é isso, eu queria saber se tem algum espírito ali. A outra foi muito próximo disso, é que a pessoa ela tem essas angústias e toma algumas medicações para se acostumar, para acalmar, né? Para acalmar a situação que ela sente. E isso me fez pensar nisso aqui, nesse assunto, como um tema único, e eu deixei aberto um post ali no Facebook, que eventualmente eu vou estar olhando, tá? Para as pessoas que vocês quiserem postar as perguntas ali. É um post anterior a esse desse FAQ. Então, se vocês fizerem perguntas aqui, pode ser que eu não veja. Então, se vocês quiserem documentar perguntas de vocês, quem está assistindo ao vivo, coloca ali. O pessoal que vai estar gravando aqui, vocês não fazem nada, fica só olhando mesmo. E paciência, porque vocês estão no passado. Ou quer dizer, eu estou no passado. Né? É uma questão de posicionamento. Vamos lá. Energias e sensações, como entender o que é nosso, o que não é, angústias internas, externas e outros assuntos. Lembrando que eu não sou o dono da verdade, eu não sei tudo, o pouco que eu sei eu vou dividir com vocês, baseado nas minhas experiências, nas aberturas de oportunidades que eu tive fora do corpo e no corpo, cuidado constante com a questão da lucidez, da observação do comportamental e energética. Por esse motivo eu tenho alguma coisa a oferecer, acho que todos nós temos, todos. Até a gente descobrir que tenham, talvez é um caminho, tá? Bom, eu costumo fazer uma análise, eu estou sempre observando as minhas atitudes, sempre. Não sei se o microfone, se a música está alta aí, eu vou baixar um pouquinho aqui porque ela está perto do celular, tá? Eu estou sempre observando o meu comportamento, constantemente. Aí o que isso me dá de bom? Eu tenho uma possibilidade um pouco maior de saber se uma sensação é minha ou não, mas isso não quer dizer que eu saiba 100%, eu não acredito que ninguém saiba 100%. Até porque se a pessoa não faz uma criticidade alta, ela corre risco de viajar na maionese. Nós temos o costume de achar que as coisas não são nossas, são externas, tá? Nós temos o costume de sempre colocar a culpa em alguma coisa, né? O espírito que me pegou. Isso desde a cara que vai para a igreja dizendo que foi encosto, ao espiritualista que vai para o centro espírita ou algum lugar dizendo que está obsidiado. Nós temos essa mania de fazer. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é perceber o grosso. Onde é que está o grosso? Ele está dentro da gente, no bom sentido, tá? Você não ficar preocupado. Ele está perto da gente, lá no fundo, bem no fundão, tá? No bom sentido também. Então, a primeira coisa que eu faço é perguntar, eu estou deitado, vou fazer uma técnica, vou falar minha vida para vocês agora. E pense na sua, como chegam as angústias para vocês, tá? Eu estou deitado e sinto uma coisa estranha. Acontece bastante isso. Então, o que acontece? Eu falo, peraí. Eu faço na mesma hora uma parada, uma análise muito fria. Primeira coisa, tem alguma pendência em mim? Cara, essa noite, por exemplo, eu vou contar uma coisa, mas eu não vou ser direto porque eu posso colocar outras pessoas nisso, tá?
eu posso envolver, mas eu tive uma discussão, eu vou contar a primeira experiência. Eu tive uma experiência inconsciente, eu estava inconsciente, tá? Onde eu encontrava uma pessoa e dava um sermão nessa pessoa essa noite. Ele apareceu para mim tipo um padre e ia começar uma reunião e eu sabia profundamente a vida dessa pessoa, tá? Eu sabia mesmo. Aí o que eu fiz? Eu dei um sermão, seu filho, porque eu sei isso de você, aquilo, você tá aqui falando para essas pessoas. Cara, eu destruí a personalidade do cara ali. E eu estava inconsciente, de repente abri os olhos. Tum! E aquela emoção no meu peito, uma força muito forte no meu peito de sensação emocional. E eu questionei o que foi aquilo. Eu falei, não, cara, eu questionei. Foi uma projeção inconsciente? Pode ter sido. Mas eu acho, porque eu tive uma... Ontem eu tive uma... Não foi uma... Eu soube de uma situação em que me abalou um pouco. E nessa situação eu pensei coisas muito próximas disso. De dar um sermão na pessoa inconscientemente. Quando eu me vi naquilo, eu me retornei, me direcionei aos pensamentos. Então eu soube que essa repercussão do meu inconsciente foi eu que fiz. Foi dentro de mim. Peraí que o meu áudio tá ligado aqui, fica ligando, desligando o USB aí, tá? Não tem jeito, deixa esse desgrama ligado aí mesmo. Vou abaixar só o som do sistema aqui. Isso eu posso fazer. Tá, pronto, não vai acontecer mais. Então eu fiz uma análise fria. Por que eu contei isso para vocês? Porque vocês, quando forem fazer essa análise, vocês precisam ser sinceros com vocês mesmos. Porque o pior mentiroso é o que acredita em sua própria mentira. É aquele que quer ser um cara, um sensitivo. Eu sinto, não, a primeira coisa é entrar em você, cara. Ir no grosso, deixar o grosso, ir lá no fundo do grosso que está dentro de você e conversar com ele, tá? Então você vai fazer o seguinte. Eu fui deitar e senti uma angústia. Tem um ventinho aqui mesmo, deixa eu ver se sai aqui. Vou desligar esse miserável desse ventilador aqui. Vai melhorar um pouquinho, mas eu vou me desgraçar no calor, mas vamos lá. E baixar um pouco a música também. Pronto, bem baixinho. Então eu faço esse questionamento. Eu tenho alguma pendência para estar sentindo isso? Apesar, eu tô desempregado, eu tô com alguma conta pendente, eu briguei com alguém, eu tô sentindo falta de alguém. Tem alguma situação que... sabe de onde vem uma angústia às vezes em mim? Do nada, é porque antes de deitar, por exemplo, já 2 horas antes, eu tento não ver rede social, não ver nada que possa... Por quê? Porque aquilo fica como um pensamento orbital. O que é isso? São coisas que ficam cercando você, tá? E você não consegue se desvincular dela. Então você precisa conversar com... Às vezes eu vejo um comentário, agora há pouco eu vou abrir o YouTube aqui, tinha um cara falando assim, porra, esse filho da puta fala, e só sai som pelo cu, uma coisa assim, cara, horrorosa. Você até deu uma risada, nesse comentário me fez até rir. E aquilo mexe com você, claro. É lógico que você sente um impacto, você não toma um murro no olho, mas você se acalma. Você, não, quero aí, velho, maluco essa porra aí, você já direciona a mente sem ilusão. Então eu sei que às vezes as angústias minhas são porque eu vi uma coisa desse tipo, então eu desvinculo tudo, tá? Aí, após isso tudo, eu abro a possibilidade externa. Bom, vamos lá. Eu tive um dia bom, eu não tenho... eu já estou... Como eu estou estudando constantemente a personalidade, meu interior, eu sei que há uma possibilidade externa. Porque aí o que eu faço? Porque os espíritos assediadores, tem uma coisa que vocês... são 2 coisas que vocês não vão sentir, tá? Olha que interessante. Você não vai saber se o que você está sentindo quando você está muito denso. É aí que entra a dificuldade, é mais difícil. Se é a energia do ambiente, quer dizer, por algum motivo está tendo uma manifestação, um problema mundial, algo na sua cidade, um problema político, em que afeta as sensações gerais das pessoas, elas começam a vibrar angústias e você passa a sentir isso também. Isso acontece muito na segunda a sexta, sexta-feira não, mas de segunda a quinta, a partir da Maria Júlia é minha sobrinha, tá? Se mexer com ela dá karma, tá? E vai todo mundo se lascar aí depois no umbral aí, com o Encostanildo vai pegar vocês depois. Você, até chega a perder. Enfim, lembrei. E você tem que fazer essa análise. Essa sensação acontece de segunda a quinta, a partir das 18 horas.
ou próximo disso, que é considerado chamado hora da angústia humana, horário da angústia humana, tá? Onde as pessoas estão vibrando aquele desespero para ir para casa, aquela agonia, e quem é mais sensível é sugado nessas horas. Quanto mais energia você cuida, quanto mais emocionalmente você está bem, você nessa hora tem a tendência a ficar com sono muito forte. É fruto de uma mega carência que acontece no ambiente. A outra hora é no domingo, onde as pessoas já não podem mais as pessoas vão ter que trabalhar na segunda-feira, já sabem que tem que voltar obrigatoriamente para lá para poder ganhar o pão de cada dia, já não estão bebendo muito ou fazendo qualquer coisa para diminuir a consciência, aquilo causa um senso de realidade forte e joga uma angústia no ar, e consequentemente você sente essa angústia. Então eu estou falando de 2 dias, 2 momentos para vocês terem certeza. Então se você estiver nas horas, sentir isso é uma coisa interessante que eu não vou tocar, está anotado aqui o próximo ponto, eu não vou tocar agora. Tá. Então para você ter esse pensamento, você tem que ter todas essas bases de percepção para saber o que você está sentindo. Após isso tudo, a segunda etapa, o segundo ponto é o espírito do seu lado. Tá? Por que você não sente o espírito tão facilmente? Porque quando ele está na sua sintonia, quer dizer, já é o seu encostinho de lanchinho diário, ele tende a estar no mesmo padrão que você. Então você não consegue perceber ele. Você passa a perceber, existem algumas formas de você perceber o espírito. Quando ele se aproxima, porque ele está tentando te induzir de forma mais desequilibrada, o cara mais sensível sente aquela coisa chegando, normalmente vem pela nuca ou vem pelo cabelo, os pelos você sente mais. Você vê, se você for um macaco ou próximo de Tony Ramos, você vai ser mais médium, né? Você vai ter mais sensação, e é verdade. Porque, na verdade, a pele está transformando e como o corpo ele tem pequenos sensores de percepção quando atinge o físico, a movimentação dos poros faz com que os pelos se mexam e você capte com isso. Por isso que a área da barba, o Valdo Vieira, por exemplo, não tirava a barba. Quem sabe disso? Porque ele falava que, segundo ele, além de uma castração energética, aquilo era um ponto de sensibilidade. Ele conseguia sentir os espíritos também e a proximidade por ali. Então, existe um instinto, uma repercussão física através dos pelos que faz com que você sinta mais. Mas você não vai sentir. Então, e se for um espírito inteligente, um assediador inteligente, é que você não sente mesmo. Ele fica, como fala um amigo aqui, cercando o Lourenço, né? Ele fica rodeando você, esperando a brecha. Ele sabe que se chegar, por exemplo, eles fazem isso comigo. Sabe que se chegar perto de mim na memória, eu vou saber, cara. Epa, já ligo o alarme. Por quê? Eu estou em vibração diferente da dele. Então, quando ele encosta, eu sei. Eu sinto aquele negócio que... E aí eu consigo, eu atingo na memória a defesa energética. Quer dizer, a percepção lúcida do que está acontecendo, tá? E aí vem a questão da percepção. Eu falo isso sempre, eu vou ter isso escrito no curso, no livro, numa parte mais adiante, que é os 3 pontos de percepção. Tá? O primeiro é o pensamento. Você dificilmente vai conseguir captar o pensamento do que está chegando próximo de sua cama ou próximo de você. Você simplesmente vai ter uma alteração de pensamento. Seu pensamento vai começar a mudar. E quando você se der conta, é quando você vai ver, opa, alguma coisa está acontecendo aqui, né? Você vai ligar o alarme e falar, tem alguma coisa, por que eu estou pensando isso, né? Mas normalmente as pessoas não conseguem. Perceber pensamento é coisa de 1% da população, ou menos. Porque, como eu falei, é mais difícil a lucidez. Já falei isso, estou falando no curso novo, tá? Já, a consciência no corpo físico, a proporção de lucidez no corpo físico, tá? É mais difícil, não precisa ter pelo, tá? Você consegue sentir se não tiver pelo também, pelo amor de Deus. Se você for sem pelo, não tem problema, você vai sentir. Eu tô falando. O cara fala, meu Deus, eu não tenho pelo. O que será da minha vida agora? Eu estou disposto a ser assediado. Não, calma. Engraçado, isso é uma viagem agora. Então, a primeira sensação é o pensamento. Eu tô brincando, João, tô brincando, você sabe como eu sou, né? E você não vai perceber. A segunda etapa é a energia. Porque o que acontece? Você pensa que tá energeticamente, você foi para o centro espírita, acabou de voltar do Seixonoê, sei lá, do tal, recebeu o tal, acabou de voltar lá do local espiritualista ou da igreja, onde você pensar. E pensa que está lá tinindo, né? Já deu passe, né? E está lá tinindo.
Ah, ninguém encosta em mim. Hoje eu fiz EV, até TENEPS eu fiz. Tô bom. Só que aí o que acontece? Você realmente, energeticamente, tá numa vibração diferente. Se o espírito chegar perto de você, você vai sentir, tá? E se o cara não tiver cabelo, então, né, Marcelo? Aí o cara não é médium mais nenhum, né? Morreu. Nisso, rapaz, eu fico brincando, perco a foco, eu tenho que parar de brincar, cara. Eu gosto dessas porcarias, sou um menino para essas coisas, aí lasca tudo. Então o que ele tenta fazer? Como ele consegue entrar na sua energia, tá? Como ele faz isso? Isso é muito interessante, cara. Isso acontece inconsciente, não é só espírito inteligente, não. O obsessor Zé Cu, aquele dali de porta de coisa, que tá com raiva, que não tem estratégia nenhuma, que chega de voadora, ele não consegue chegar nas suas energias quando você vem bem. Mas ele consegue chegar nos seus pensamentos. Não existe defesa, eu vou falar isso 1 bilhão de vezes, não existe defesa contra pensamentos, tá? Você pode ser o Naruto astral, você pode ser o Doutor Estranho, não vai ter defesa contra pensamentos, cara. Você não vai ter. Contra pensamento já era. Então, por isso que a vigilância do pensamento é o mais difícil que as pessoas tendem a... E ela só tende a sentir na última etapa, que é no físico, quando atinge o cabelinho. Quando o seu cabelo arrepia, você já está na terceira etapa já. Já passou pelos seus... Quer dizer, você já começou a receber, tá, induções de pensamentos, já entrou ou já tentou, já conseguiu passar pela faixa energética e já deu uma aproximada. Às vezes acontece assim, ó. Ele já vem falando e já vai encostando e arrepia. Quer dizer, ele já está conseguindo entrar na sua energia. E é aí que vem a questão externa. Eu fiz a separação inicial sobre a percepção de si mesmo, porque às vezes você vai começar a sentir, de fato vai ser assim, chegou uma angústia, pum, você está aqui lascado, tá? Com uma angústia, você não sabe a sensação. Por que eu falo angústia? Porque é a sensação mais comum de assédio, mas existem outras, né? Outras sensações que decorrência que você pode entender que alguma coisa está errada. Mas a angústia e a sensação de você ter feito uma coisa errada e não saber a origem, aí é uma coisa interessante. Por que acontece? O espírito ele está aqui, ó. Seu filho da mãe, você me fez isso, você não presta, rapaz, vamos lá, eu vou lhe pegar, você fez aquilo, rapaz, fulano ali, ó, você tá sem ele, tá sozinho, tá solteiro, aí começa aqui, cara, ó, no ouvido aqui. Nesse processo, você não está trazendo ao consciente, isso aqui seu tá apagado. Mas o seu inconsciente está recebendo a informação, você não tem como correr disso. Não existe, você vai receber a informação, vai chegar. O que vai acontecer, quer dizer, você vai fazer o download da informação, ela não tem jeito. Vai chegar a você. O que vai ser que na hora que entrar no seu HD, que você não percebeu antes, nisso aqui, começa a mudar a energia, não tem jeito. Você toma paulada, umbral é isso. Aqui, nos primeiros pensamentos, você percebe, chega no físico, então você direciona. Peraí, tá me sentindo mal aqui, tô com angústia. Você primeiro tem que saber se é meu ou não é. Esse é o problema. É um fruto de um problema meu? Bom, realmente, eu estou com uma pendência aí, não paguei uma conta, ou estou brigado com um parente, ou estou com um problema no trabalho, e isso está me afetando, né? Eu estou percebendo que isso está me afetando. Beleza, então vou direcionar logo esse pensamento aqui. Não, cara, faz alguma coisa para resolver. Se for um problema com alguém, liga para a pessoa, pede desculpa, manda um WhatsApp. Se for, resolve o problema. Se for uma pendência que você não fez alguma coisa errada, desvia, faz o negócio, vai lá e avisa, ó, vou fazer a coisa certa, vou fazer a coisa certa na segunda-feira. Segunda-feira eu vou chegar, hoje é sexta, por exemplo, vou chegar lá, vou fazer a coisa certa, desculpa aí, errei. Mesmo que não tenha solução, vou pedir desculpa à pessoa e se ela não resolver, é problema dela, eu vou voltar bem para casa. Então você resolve o problema, porque você fecha a porta do assédio e arruma o problema do seu inconsciente. Você não vai perder a experiência fora do corpo por causa disso. Perde, cara. Você vai essa noite, por exemplo, por causa de uma coisa que eu pensei, eu, em vez de estar consciente naquele momento, eu estava inconsciente. Eu lembrei do sonho, porque quando a gente começa a lembrar das projeções, você não esquece mais um sonho. Isso é a pior desgraça que pode existir na vida de um ser humano, é não esquecer os seus sonhos. Por que isso é ruim? Porque você está acessando diariamente o seu inconsciente, cara. Vocês não sabem o que é isso. Quer dizer, vocês sabem. Sabe aquele sonho pesado que você acorda mal, se sentindo pesado? Cara, velho, graças a Deus que isso não é verdade, que coisa ruim, né? É isso constantemente. É constantemente.
É um constante convívio com acesso ao inconsciente. E pior de tudo, não é só durante os sonhos, você faz isso projetado. Se você estiver lúcido, você é atacado por aquilo, tá? Você está constantemente atacado por aquilo. E aí que mora o problema. O trabalho é constante, é diariamente. É por isso que você não faz merda quando começa a sair do corpo. Você para de fazer merda. Você até faz, mas se arrepende. Você continua fazendo, vai se lascando, vai fazendo, vai se lascando, vai fazendo, vai se lascando. Porque se você, quanto mais lúcido você está, maior a reação do inconsciente em cima de você. Você não esquece, velho, você não esquece. Uma besteirinha dessa eu lembrei. Então, que eu falo pra minha esposa, fala, você não vai me trair nunca nessa aula. Eu falo, olha, amor, não por você. Porque se eu fizer, o bicho, velho, o peso é muito grande, velho. É muito grande. Então, o peso de ter feito uma coisa que de ter que conviver com você, porque você tem que viver com você. Como as pessoas estão inconscientes, mas aí é que está o detalhe. A origem da angústia, às vezes, está num processo da infância. Aí por isso você tem que buscar terapia, tem que buscar ajuda, até você entender que depois disso tudo vem a questão do externo. Existe o processo espiritual interno também, onde vem um problema de uma vida passada. Onde vem um problema, é uma dificuldade de origem de não organização de uma determinadas atitudes, né? Deixa eu ver aqui as perguntas para ver se abre alguns horizontes aqui. E a gente consegue tocar pontos aqui que não estejam aqui. Vou tentar ver. Vou as perguntas aqui. Saulo, qual o tipo de... Qualquer sentido de arrepio pode ser um sinal de assédio? Pode. Aí você vem a segunda, porque você consegue sim sentir um arrepio de um mentor, tá? Quando ele realmente, a intenção do mentor é abrir sua aura e entrar em contato com as suas energias para manipular uma comunicação. Então, ou uma sensação de presença. Mas normalmente vem junto uma sensação gostosa, uma sensação não pesada. Você percebe que a identidade daquilo ali, né? A identidade forte daquilo não é para fazer mal. Você percebe uma presença legal. Então você sabe que é um mentor. Mas como normalmente eles não fazem isso, a não ser com médiuns mais ostensivos, psicofônicos, os arrepios normalmente são espíritos se aproximando da gente por motivos diversos. Esses motivos, como eu falei, eles vão variar. Às vezes, por exemplo, você deita, mexe energia, cuida das energias e vai para a rua. O que acontece? A sua aura fica diferente. Você não é melhor que ninguém. Não é. Ninguém é. Nem eu, nem ninguém. Nem você, nem ninguém. Mas, como você está cuidando da energia num ambiente de extrema carência, quando você passa em um ambiente, às vezes você está tão diferente que até a repercussão da projeção astral cria uma reação magnética em você, uma visão. Os espíritos conseguem ver que você tem alguma coisa diferente. Porque você passa. E outra coisa, você está cuidando do pensamento, está cuidando das emoções, então você fica diferente. E esse cara, aquele cara tem alguma coisa de esgrama diferente, que negócio que aquele cara tem? Eu vou atrás dele. E eles vão atrás. E às vezes até sabem e chegam. Então às vezes chega um espírito de você, é um curioso. É alguém pedindo ajuda. Porque a gente tem mania de achar também que é alguém querendo fazer o nosso mal sempre, né? Tem que lembrar disso. Se você está se cuidando, mexendo as energias constantemente, você vai ser visitado, entendeu? Vai ter pessoas tentando, vendo que aquilo... e ainda tem casos, por exemplo, eu faço esses vídeos, tem pessoas que saem do corpo que ficam pensando em, vou lá ver o Saulo, vai sair do corpo, vai para outro lugar, velho, vai, sei lá, tem isso também, mas, enfim. Outra pergunta, como se proteger quando sentimos tremores no corpo, mão formigando, exames clínicos normais, quadros de estresse? Bom, como eu falei, a Vivi Rangel perguntou isso, a anterior foi o Alexandre Ribeiro. Vivi, você primeiro tem que saber se a origem é sua. Porque quando você fala proteção, a primeira forma de um paciente ser tratado é ele aceitar. Você tem que primeiro fazer uma análise, né? É feita uma análise e um diagnóstico, onde o médico, depois de um tempo, você vê o House, você vê que ele erra um monte. O cara se lasca, até o Dr. House descobrir qual o problema na série Dr. House, qual o problema do paciente. É parecido com isso. Você primeiro tem que fazer uma análise se o problema é seu ou se é externo, ou às vezes as duas coisas, né? Uma coisa puxando a outra. Por que eu estou falando isso? Porque senão você aqui agora, por exemplo, você está falando que você é um paciente que não sabe qual é o seu quadro,
né? O que você está sentindo através dos sintomas, e está colocando a culpa do que você sente em uma coisa que não vai resolver o problema, lá fora. Aí você precisa saber, Vivi, com certeza, se aquilo que você está sentindo é seu mesmo, bom, isso é meu ou é meu também. Mas com certeza a grande chance de ser seu, também ser seu, aquela sensação, né? Você também tem aquilo. Aquilo está no momento passando por você. A partir daí você tem que fazer uma análise. Por que, por exemplo, eu estou tendo quadro de estresse, mãos tremendo? Você já percebeu que quando você não dorme bem, se você fizer uma análise, por exemplo, tem dias que você vai deitar e tem insônia. Se você fizer uma análise de seu comportamento emocional, você vai perceber que você deu alguns gatilhos emocionais durante o dia, alguns, sei lá, sustos ou atalhos que levaram você a quadros de malha mental, quer dizer, onde você ficou preso em loops mentais e problemas o tempo inteiro. Aquilo gera liberação de hormônios, desarmonia química no seu corpo, que naturalmente faz com que seu corpo perca a capacidade de relaxar, incluindo a liberação de melatonina, que é a glândula que faz você sentir aquele soninho, que é feito pela glândula pineal. Isso é científico, isso não tem nada a ver, pituitário pineal, não tem nada a ver com, pineal, não tem nada a ver com a questão espiritual, isso é físico, tá? Então você não consegue dormir. Aí você tem que fazer essa análise do que você tem feito no dia a dia e como fazer para diminuir, porque deixar de sentir angústia, no umbral a gente nunca vai deixar. Primeiro que a gente sempre vai ter problema em família, sempre vai ter alguém eventualmente doente, sempre vai ter um problema financeiro aqui e acolá, um parceiro, alguém que a gente convive com dificuldade de relacionamento, e você vai ter que trabalhar a maturidade de viver no umbral sem se perder. Viver no umbral aqui, sabendo que você vai ter picos. Por exemplo, a linha de uma pessoa que não se cuida, ela é totalmente desarmonizada. Ela não tem controle. Mas a sua linha tende a ser menor. As radiações, você tem picos, alguém morre, aí vai lá em cima e volta. Aí você faz uma análise. E isso tudo que eu estou falando para vocês aqui não é por acaso. Isso tudo tem a ver com lucidez. Vocês perceberem o diagnóstico, os indícios, o questionamento, a observação, a análise fria. E quando eu falo fria, não é maldosa, é fria porque você sai da questão da emoção exagerada. Faz com que você abra a lucidez. Sabe qual é a consequência disso? Abertura de lucidez fora do corpo. Porque você não tem como correr da projeção astral se você estiver lúcido no corpo físico. Não tem. Você acorda lá fora. Por isso que é difícil acordar no corpo. Porque a gente sempre tende, pelo mesmo motivo que a gente tende a culpar os espíritos, a querer ter experiências magníficas lá fora. E esquece que é a gente que está aqui, tá? Só mais uma pergunta. Defesa em ambientes com baixa sintonia, onde temos que ficar por um tempo? Bom, eu fazia assim, ó. De fato, por exemplo, eventualmente você está em ambientes que não dá para você se defender perfeitamente. Por exemplo, eu ia tocar e tava no meio de um show, cara, às vezes com gente lá embaixo dando soco no outro, aquela coisa toda de show, ainda mais que era pagode, axé, essas coisas lá, a galera tomando cerveja no meio do show, nada contra, mas é um magnetismo muito forte. Fiz esse karma durante a vida e sobrevivi disso, né, tocando a minha música lá na Bahia. E eu, às vezes eu tinha que encontrar em mim não só a questão da espiritualidade, mas não chamar atenção. Diminuir a minha atenção, incluindo não falar sobre o assunto, questão estratégica, não deixar a minha energia vibrar muito, ficar num nível um pouquinho mais apagadinho, sem fazer ver, sem mexer energia, porque aquilo chamava atenção e você sofria assédio. No trabalho, você tem que ter estratégia o tempo inteiro. O que acontece? Você está no trabalho, às vezes, as pessoas não estão conscientes de nada. As pessoas acham que, na verdade, isso que nós somos todos educados a ser, que nós somos aquele corpo, que você faz aquela função e as ideias que você está tendo ali, normalmente é uma ideia de concorrência, tem muito ali, de querer mostrar serviço e tal. Isso gera uma inconsciência da inconsciência. Quando você acorda em meio a isso tudo, você percebe um emaranhado de ataques energéticos ali, de ataques inconscientes, que você precisa ficar ligado. Nem sempre dá. Às vezes você senta do lado de uma pessoa difícil, às vezes você vive numa casa com uma pessoa difícil e você tem que ter estratégia o tempo inteiro para fazer isso. Estratégia o tempo inteiro. Eu vou fazer um negócio. Você acha que eu falei para alguém que ia fazer esse live aqui?
Mas eu pensei desde cedo. Eu não falei pra ninguém, cara, em lugar nenhum, nem esposa. Daqui a pouco eu falei, vou ali, já volto. E comecei a gravar, porque eu chamo a menos atenção possível. Claro que tem um pouco de paranoia aí, também. Mas com o tempo eu passei a me preocupar mais com isso, porque eu percebia que quando eu dava muita bandeira, quando eu chamava, deixava, eu não ficava estrategicamente preparado para aquilo, eu corria mais. Como você falar seus planos para alguém, às vezes você não sei, entendeu? É melhor fazer e quando a pessoa vê, está feito, né? É o melhor caminho. Em caso de você sentir a energia, a sua sintonia baixando, é direcionamento, cara. É direcionamento. Você está percebendo ali que está pesado, você começou a ficar impaciente com aquela pessoa começou a te irritar, né? Começa a vir irritação que você não entende, você pede um minutinho, vai até o banheiro, é o que eu faço. Vou tomar uma aguinha, somente vou tomar uma água ali. Vou ali, pego uma água, aí ali eu mentalizo, eu penso na espiritualidade, eu me conecto de forte com meus amigos principalmente, falo, onde você está agora, Saulo? Eu estou aqui encarnado no corpo, no trabalho, um lugar que eu pego energia para poder viver aqui nessa dimensão, fazendo tal coisa com algumas pessoas difíceis e tranquilo. Vou agora voltar lúcido para a sala e não vou me irritar. As pessoas vão fazer o que elas querem, problemas delas, tá? Eu vou voltar lá e aquela água que eu tomo, cara, eu visualizo de verdade como se fosse um magnetismo me fazendo alguma coisa, tá? Em vídeo eu já falo da sua pergunta aqui sobre toque, tá? Só um minutinho. Isso eu vou o tempo inteiro me cuidando. Significa dizer que não é tão simples falar que eu vou manter a sintonia durante o dia, que eu vou manter lúcido, que eu não vou ter angústias durante a noite. Mas o fato de eu manter os gatilhos são o seguinte. Eu estou tranquilo, vem uma pessoa dali do nada, sei lá, ó, minha mãe, alguém com um problema sério, me passa uma informação ou me ataca de forma forte com algo que eu não estava planejado ali. Eu não estava tranquilo. Recebi informação, o pensamento veio, ativou ali suprarrenais e tudo mais, e tá. Aí aquilo é um gatilho. Tum, você vai lá para cima, né? Bateu lá em cima. Ali eu já falo, beleza. Coisas como acontece, sai desespero, por exemplo, recentemente a gente estava lá no local, aí todo mundo saiu procurando um menino que tinha sumido. Cadê o menino? Aí tem piscina e tal, todo mundo entrou em desespero, na mesma hora eu centrei, falei, calma, vamos lá. E comecei a conversar comigo, eu crio um personagem, vamos lá, Saulo, é assim, olha para a piscina, tá, não tá, vamos ali, eu mantive a calma e comecei a pensar na situação, comecei a pensar enquanto todos estavam desesperados. E aí daqui a pouco, num instante aconteceu, acharam que estava tudo bem, enquanto outras pessoas já estavam ali passando mal e você manteve a calma, você não teve um pico. Os picos vão existir, você vai ser atacado eventualmente por coisas da vida. As dificuldades vão aparecer sempre, sempre. É você que tem que ver como você vai processar elas. Às vezes elas são muito fortes, não se cobre tanto. Porque a culpa vai vir, às vezes você tem que processar, direcionar, e a repercussão do que aconteceu às vezes está além das suas forças, porque você mora com alguém, ou alguma coisa que aconteceu com você que você não consegue controlar. Mas para isso você tem sempre que pensar, poxa, onde é que eu estou? Por qual situação? Às vezes eu estou no trânsito, e aquelas pessoas mal educadas, todo mundo tentando passar, né? Eu não sei se vocês estão me ouvindo aí, mas espera aí. Meu celular aqui que parou por temperatura, mas eu vou continuar aqui com aqui. Não sei se vocês estão me ouvindo. Deu no service ali, caiu. Mas ali o celular caiu por temperatura. Que estranho, né? Acho que o monitor aqui. Bom, eu estou no trânsito às vezes, eu vou continuar só para você aqui mesmo. Deixa o celular se lascar aqui. O que importa é aqui. Eu estou no trânsito e sinto aquela coisa fortíssima, cara. Aquele problema com as pessoas, as pessoas tentando passar desesperadamente. Enquanto eu estou falando com vocês aqui, eu estou tentando dividir um pouco a atenção aqui, peço desculpa. E naquela hora eu meio que coloco a musiquinha para poder, sei lá, abrir algum canal de reflexão e começo a pensar, não, observe. Onde você está? Você está encarnado aqui, já percebeu que você está aqui agora? Porque já imagina se você tivesse há 2000 anos encarnado num lugar cheio de pessoas matando as outras, como crucificavam lá e tal, sei lá, na época dos faraós lá, onde os escravos estavam empurrando as pedras, você também estaria ali. Em que situação você estaria ali? Tá? É muito próximo da coisa. Né? Vou abrir de novo aqui a live aqui, enquanto eu estou falando com vocês aqui. Por isso que eu mantenho outra câmera, porque imagine que agora se não tivesse isso, né?
Deixa eu botar aqui. E botar ligar esse ventilador aqui nele lá. Essa calma que eu tento ter sempre, que eu faço comigo, eu acho que é legal você fazer com você também, você buscar essa visualização constante. Essas angústias vão acontecer e o processamento da história é minha ou externa? Tá bom, eu já sei que tem coisas minhas, agora deixa eu fazer uma análise aqui do que está acontecendo lá fora, tá? Fazer uma segunda análise aqui para ver se eu consigo. Deixa eu voltar aqui para lá. Quando vocês estão falando com você, tenha calma. Que agonia é essa? Está angustiado, né? Faz a reflexão aí. Fique não, está tranquilo. Né? Eu vou abrir aqui. Vou abrir rápido, continuando a live. O pessoal está falando, morreu. Entrei em angústia. É assim que eu me esforço, é assim que eu é um constante trabalho, né, diário, é assim que eu acho que, eu tenho falado muito disso, que o equilíbrio emocional continua na live. Deixa eu escrever aqui, tem calma. Eu não sou de parar, né, mas a live... Mas eu parei dessa vez, 1 minutinho só. Eu vou botar aqui. Esperar que não fique... Mesmo que não dê aquecimento mesmo. Pessoal, pronto, voltei aqui, tá? Caiu, deu temperatura alta do meu aqui, que estava conectado ao carregador, encostado no monitor aqui, deu uma temperatura altíssima aqui no celular, ele travou. Eu continuei gravando aqui com a outra câmera, tá? Então quem tiver algum problema não ligue, que passou para outra câmera, tá na outra câmera também aqui. Eu só continuar o que eu estava falando. Às vezes eu estou no trânsito, as pessoas estão totalmente desesperadas ali, querendo ir para casa, querendo passar, gente mal educada, principalmente ainda na nossa cultura aqui no Brasil, a gente tem que melhorar isso, seja por geração, seja por uma imposição, uma ação mais forte do governo em cima disso. Em cima das gerações, porque está complicado, não tem a ver com questão financeira. A falta de educação está uma coisa muito forte aqui no nosso país, a raiva no coração das pessoas, as pessoas, não sei o que está acontecendo, assim, eu acho que a internet deu meio que voz, assim, a gente acha que o mundo está pior emocionalmente, mas no fundo eu acho que as pessoas sentiam isso quando viam uma notícia antigamente e do governo não podiam falar nada, eles reclamavam com as pessoas de casa, sabe? Aí hoje... ele vai lá e fala vai no Facebook, ele vai lá e fala no Twitter, tá? Ele vai lá e ele vai lá e dá uma voadora em alguém, e hoje virou meio que modinha, tem gente que vive para brigar, e tá meio complicado o mundo assim, as pessoas elas não percebem que isso é uma inconsciência. Uma pessoa nervosa, uma pessoa desequilibrada é um processo inconsciente que a gente tem que estar ligado nisso, e pronto para não entrar nessa energia, tá? Não entrar na energia de briga de internet, de trânsito, de pessoas nervosas, sabe? É extremamente inteligente quando você... É mais inteligente, mais legal, quando você não se deixa entrar, cara, em alguém desarmonizado. A pessoa está desarmonizada, ela diz, você me diz... Isso é muito difícil. E ali eu consigo... É ali que eu direciono. Por quê? Porque por vários motivos. Primeiro, para mim mesmo. Mas segundo, que eu sei... que se eu não cuidar da minha lucidez ali, eu vou ter uma repercussão quando eu quiser, por exemplo, abrir a minha lucidez além daqui. Quer dizer, quando eu deixar temporariamente esse local que eu estou armazenado aqui, eu estou preso aqui no corpo, na encarnação, por qual motivo eu estou tentando fazer minha parte, todos nós estamos. É o quanto a gente consegue manter-se calmo e, mais do que isso, observar a situação. Às vezes o bicho está pegando, eu fico observando a situação. Né, já tá, eu chego para... Cara, às vezes, para você ter ideia, o meu senso de observação é tão interessante que às vezes eu passo a nem saber mais do que as pessoas estão falando ali, cara. Né? Eu paro ali e fico tal, cara. E é muito legal isso, a sensação, como é gostosa aquilo. E às vezes a pessoa, o que você estava falando mesmo? Eu parei a observar comportamento, atitudes e onde estou, em que situação. Há um senso de lucidez que dá ali, muito gostoso. Isso faz com que eu controle minha emoção.
a minha percepção de controle emocional e diminua de forma considerável o meu... Bom, o pessoal está falando que o meu cabelo está bagunçado. Peraí. Meu Deus. Minha esposa falou que tá lindo. Então, pra mim tá ótimo, cara. Vocês podem morrer de inveja aí de reclamar. Minha esposinha disse que gosta. Então, tô feliz. Não precisa de agradar mais ninguém em termos de cabelo nessa encarnação. Só ela. E o equilíbrio, claro, senão meu cabelo, meu chefe manda embora. Que cabelo é esse aí, rapaz? E é dessa forma o tempo inteiro, você brincando. Você vê aqui, por exemplo, eu desviei aqui, mas brincando. Eu tô o tempo inteiro, cara, eu não sei quem que faz isso. Uma pergunta pra você. Quem é que conversa com si mesmo? Sério, você conversa com você mesmo? De verdade. Porque tem gente que conversa tratando mal. Eu tô falando, você conversa como uma questão terapêutica. Você bate papo com você, você redireciona. Cara, eu tenho pelo menos uns 8 dentro de mim. Eu sou meio que esquizofrênico interno. Às vezes parece mentor, às vezes sou eu, às vezes é o cara, sabe? Às vezes é o Encostonildo, sabe? Falando, ó. Porque eu percebo. E outra coisa, eu não fujo dos meus pensamentos. Às vezes eu penso coisa desgraçada, velho. Eu olho pra pessoa e falo, que caba feio da porra, velho. Inconsciente. Eu não controlo. Camarada feio, rapaz, não. Eu sei que é só uma encarnação. Isso é o meu pensamento. Você pode pensar o que você quiser. Preconceito, PQP, mas aquilo tá na minha cabeça. Daqui a pouco eu percebo que eu tô pensando aquilo. Você pensa, eu tô pensando. Eu falei, eita porra, velho, que pensamento da desgrama, velho. Calma. Não, que besteira, daqui a pouco o cara nasce de novo. Que pensamento da porra. Que solução que eu dei, né? Mas eu falei, não, cara, isso é imposição cultural, isso é coisa de... Aí eu começo a conversar, aí olha os personagens aparecendo. Um monte dentro de mim, cara. Saulo. Não, velho, isso é uma coisa cultural. Ser feio ou ser bonito, ou ser gordo ou ser magro, é uma questão de aceitação daquilo. E aí começa a aparecer outro, não, mas... Aí vem outro que fala, mas como é que é o pai e a mãe dele? Aí vem, cara, aí começa uma discussão interna, cara, dentro de mim, que é um fórum, eu batendo papo comigo ali. Acontece muito quando eu tô fazendo uns fax, os caras fazem as perguntas assim, parece que vem um... Isso, cara, eu comecei simples, eu faço isso, essa análise faz com que eu mantenha... É como se fosse o tempo inteiro eu lúcido dentro de mim mesmo. É um bate-papo muito engraçado, às vezes eu dou... Cara, as pessoas me perguntam por que eu tô rindo às vezes, cara. Direto. Por que você tá rindo? Eu tô ali, cara, eu começo a rir. Porque os meus pensamentos, cara, e eu faço isso o tempo inteiro, até com os problemas. O bicho tá pegando às vezes, sei lá, às vezes eu faço... Análise, por exemplo, o budismo fala muito isso. Quem pensa sobre a morte aqui? Não é uma coisa depressiva, eventualmente, não é sempre não. Tem várias coisas que você pode pensar. Você é casado? Quem pensa sobre estar separado de vez em quando? Se a minha esposa me largar agora, como é que eu fico? Você pensa isso? Pense, velho. Sabe por quê? Porque isso você vai sair do analfabetismo emocional. É isso que eu acho que a gente tinha que pensar, os professores deviam fazer a gente pensar na escola desde pequenininho. Tá, deixa eu desligar o ventilador aqui agora. Eu liguei porque estava aquecendo aqui. Tanto que eu estou segurando com a mão para ele não encostar mais ali no monitor. Desde pequeno você tinha que... Mas, Meire faz a pergunta, e quando as questões vão para o lado negativo, você não corre delas. Você direciona. Porra, e se não der certo? Velho, e se aquela pessoa me trair? E se, sei lá... Por que o pensamento negativo não é ruim? Porque às vezes ele tem fundamento. O que é ruim é a constância com que você fica em loop naquela coisa sem uma solução. E para você dar a solução, você precisa dos personagens dentro de você ou conversar com alguém que por falta de experiência você não consiga responder aquela pergunta. Buscar alguém ou uma terapia que possa ali fazer mais um personagem sentado ali falando, ó, e se por acaso direcionar, porque o loop mental é aquele, você tem um problema, você separou agora, então você fica, ai meu Deus, por que ela fez isso, por que ele fez isso, por que foi embora, por que me traiu, por que não me quer mais, por que me tratou mal. As pessoas não querem resolver o problema, porque no final a entrada da dor é muito forte, então por mais que você tente, você não consegue. Então a única solução para um problema é a constante conversa consigo mesmo. Isso acontece inclusive no questionamento da gente do dia a dia. Para você sair da sensação de angústia, do peso, você precisa entender profundamente o que está acontecendo ali. E só vai entender isso
se fizer esses questionamentos, esse bate-papo, essa análise fria do que está acontecendo. Fria que eu falo sempre, não é fria no sentido de não se deixar levar por impulsos, por coisas externas, é o espírito que está em mim. Cara, a pior merda que tem é botar culpa em alguém, cara. Não que as pessoas não tenham culpa às vezes, elas têm. Mas pensa comigo, a sua namorada te trai. O seu namorado, ele traiu, te largou, sei lá, né? Eu tô falando isso porque o que mais a gente vê na sociedade, assim, em termos de sofrimento diário, é o que as pessoas estão analfabetas, nós somos analfabetos emocionais por essas coisas, né? De fato, nós não sabemos. Nós sabemos ganhar dinheiro muito mal, mas sabemos. Nós aprendemos sei lá, dar por aí no mundo tentando conquistar as coisas, mas a gente não aprendeu a perder alguém, perder entre aspas, a trabalhar com a morte, com o desencarne. A gente não aprendeu a trabalhar em ser corno, né? Se aconteceu alguma coisa com você, a pessoa... É um negócio mais horroroso do mundo pra mim isso, velho. Porque, pra mim, a falta de ética é da pessoa. A pessoa faz uma coisa errada com você, ela que devia ser a corna. Porque, no fundo, foi ela, né? Mas não, o corno é você. É um absurdo. Uma sacanagem da porra. Aí você... Esse trabalho é constante, né? De aviso, de percepção. É aí que eu faço esse trabalho. E isso que faz com que eu não fique pesado. O que faz você ficar pesado são os loops mentais. Né? Que ela perguntou aqui, por exemplo, do pensamento negativo. O pensamento negativo não é ruim. Quem foi que perguntou? Deixa eu esqueci o nome dela. Tá, foi lá pra cima, agora não vou achar mais a cidadã. A Mary Ângela. Não vou esquecer mais que o nome da minha mãe é Ângela. Então você tem um pensamento negativo, faz uma análise. Por exemplo, você está deitado na sua cama de noite, do nada você pensa, e se, sei lá, fulano morrer? E se eu não sei o quê? Não, por que eu pensei isso? Quando você perceber que está pensando isso, que você não percebe, de repente você se viu na merda do pensamento e já mexeu no seu senso. Você vai perceber quando sentir um peso no peito, é a angústia. A angústia passou pela mente, entrou nas energias, chegou no corpo. Aí você percebeu, é assim que a gente sente. Raras pessoas conseguem perceber nas energias e raríssimas conseguem perceber as irradiações dos pensamentos. Aí o pensamento chegou, a angústia chegou por quê? Por que eu estou angustiado? Não, porque eu estou com um problema naquela coisa. Tá. Então, bom, é um pensamento negativo. Então vamos lá o pensamento negativo. O que eu estou pensando? Não, eu estou pensando que aquela pessoa me largou. Aí você vai conversar com você. Por que você vai fazer isso? Para você não ficar sofrendo, me largou. Me largou, me largou, me largou, me largou, me largou. Dá até fazer uma música, né? Dá pra... Você vai ver, tem um refrão aqui. Me largou, me largou, me largou. E ali você vai sair do loop mental. Por que vai acontecer com você? Como você não tem a constante, isso aí é o que eu acho que a gente tem que estudar na escola. Forma de conversar com você vai precisar conversar com o psicólogo. Porque ele vai fazer você questionar. O que o psicólogo faz? Já percebeu? Ele não dá as respostas para você. Ele ensina você a achar elas. Porque ele também não sabe qual é o seu problema. Então ele começa a conversar com você falando assim. Mas por que você está sentindo isso? Não, porque não sei. Tá. Então, você não, talvez não tenha aqui. Ele vai direcionando você. Eu não estou loiro não, pessoal. Aqui tem uma desgrama de uma luz aqui em cima. Se eu fizer assim, eu fico negão de novo. Aí a luz deixei eu louro. Essa galera é uma viagem. Aí, e nisso você com aquele processo, o que acontece? Quando você pega a angústia no começo e soluciona a origem dela, você para de sofrer. Ainda que depois você tenha outro pico surtal. Os nomes que eu faço são massas, né? Um outro gatilho, um surto, porque eles vêm em ondas. Agora você tá legal. Você resolveu, sabe como você está legal? Quando você está perto dos amigos, porque você esquece do problema, alguém está ali passando outro personagem que faz com que você entre na onda mental do cara e se, não, rapaz, deixa isso pra lá, rapaz, que se valorize, nada, não sei o que, aqui você entra naquela onda, um personagem falou para você alguma coisa que não foi você, porque você não tem o costume de conversar consigo mesmo, aquele personagem disse para você uma coisa, você se sentiu bem, quando você foi para casa, você voltou pro brejo, porque você não sabe direcionar dentro de você a solução. E não tem uma solução fácil. Você vai ter que trabalhar com os picos com o tempo, os picos começam altos, aí você vai conversando. Com o tempo eles estão pequenininhos e chegam eventualmente, chegam principalmente nos fins de semana quando você está sozinho, sem ninguém do lado. Deixa eu ligar o ventilador aqui que eu estou começando o celular pegar a temperatura de novo aqui. Eu desliguei o carregador e tudo para ele não ficar esquentando, né?
É ruim que faz um... Vou botar pra cá. Fica trepidando a mesa aqui. Deixa essa desgraça desligada mesmo. E aí vem o trabalho. Por isso que eu faço constantemente. Como eu percebi, tá? Como eu percebi a paulada de cara, eu já por solucionar. Eu falo isso com minha esposa, ela fica ali, cara, quero falar. Peraí, calma. Já lhe ouvi aqui 1 hora, agora bora solucionar. Não quer. Quer falar. Não, velho. Vou tentar ver, é assim, cara. Que problema você tem esse? Bom, vamos conversar sobre o problema, pensar sobre por que ele existe e como melhorar a situação, tá? Eu não estou gravando no notebook, estou gravando no celular, cara. Por isso que essa desgrama está gravando. A próxima vez eu vou gravar no notebook. Né? Celular tá... Enfim. Aí eu saio do pico. E quando eu faço, eu não sofro, cara. Eu não tenho... E quando eu vou deitar, meu nível de angústia é menor, cara. Porque eu não estou sofrendo com a constante sofrimento de meus próprios pensamentos. Eu cortei o vício dos loops mentais. Você concorda conversando com você. Então, primeira coisa que você vai fazer para você, fazer uma autoterapia constantemente, cara. É conversar com você. Às vezes até para falar sozinho, eu não tenho como resolver isso, tá? Sozinho não dá, eu vou procurar ajuda. Pronto, isso é legal também. Eu faço isso o tempo inteiro. Às vezes a dificuldade é maior. Às vezes, como eu falei, não tem. Eu vou chegar pronto, você está me olhando. Pronto, vou lhe dar uma notícia agora que você não sabe. Aquela pessoa que você gosta morreu. Meu Deus, não fala isso, pelo amor de Deus, bate na madeira. Tá doido, rapaz? Pronto, tô lhe falando que morreu. Claro que você vai olhar para mim, vai pensar, vai se sentir mal. Isso é um pico da vida que vai te pegar e você não tem muito como sair dele. Eventualmente vai acontecer. Com um avô, com alguém, ou até com um cachorrinho, um animalzinho que a gente gosta também. E você vai ter que trabalhar isso. Aquele pico você não tem como correr. Você vai ter que trabalhar isso muitas vezes para sair do loop, não deixar-se entrar nas teias do loop mental, que é o que causa angústia e sofrimento constante. Os assédios acontecem com loops mentais. O espírito está com foco, tá, em você, de um jeito fortíssimo, e a intenção dele é aquela, ele está num loop mental para lhe atacar. Se você conseguir sair das radiações do loop mental dele, quer dizer, não se deixar entrar, fica mais fácil. Se for um assédio de vida passada, você não vai correr, tá? Ele vai entrar em você, como eu falei, porque é o grosso que está dentro de você. Mas se for aqueles assédios temporais que acontecem ou que vêm, você consegue se desvinculando aos poucos. Né? Por isso que com um assédio, quando você está passando por um assédio mais intenso, é importante buscar ajuda, tá? Ter humildade para buscar ajuda. Não está dando bolinho, não tem uma solução para isso, eu vou abrir possibilidade. Ou quando você está com um problema emocional muito forte e que por mais que você tente, você não acha a solução. Então não tem jeito também. Você vai precisar de uma ajuda exterior. Abra sempre isso. Bom, agora, sobre o tópico, energias e sensações. Para você entender o que está fora, você tem que entender o que está dentro. Certo? É a mesma coisa, para você conseguir sair bem fora do corpo, você tem que estar bem no corpo. Para você conseguir ter uma boa lucidez lá fora, na proporção de estar no corpo astral, você tem que ter um bom equilíbrio físico, incluindo alimentação, equilíbrio emocional, e todos os equilíbrios que você vai poder precisar ter em termos de lucidez, para como repercussão estar lúcido fora do corpo. Você vai estar lúcido fora do corpo e de outra dimensão porque você está tentando fazer o mesmo no corpo físico. É a mesma coisa com a questão da angústia. E outra coisa, a gente está em 20% na proporção do que nós sentimos lá fora. Isso é um bordão meu já. Então significa dizer que quando você sair do corpo, você vai sentir esses 20, mas pelo menos uns 80. Vai aumentar a emoção. Então um problema emocional desse tamanho vira um grito lá fora. Um monstro. Né? Não tem como controlar, cara. Não tem. Bom, eu vou ficando por aqui, estou com 53 minutos. Isso é uma sensação para vocês terem sobre assédio, sobre assédios que acontecem, seja de origem espiritual, ou seja de origem física, por exemplo, uma pessoa difícil que você conviva, alguém com uma situação no trabalho, um problema físico, ou qualquer tipo que você tenha na sua vida pessoal, sei lá, você está com alguma coisa que aconteceu com você, você vai ter que trabalhar conversando com você sempre. Isso vai fazer você ter uma vida melhor. Né? A consequência disso sempre vai ser uma melhor lucidez fora do corpo. Se você não está bem no físico, outra coisa, esse é um pensamento muito legal. Uma pessoa nervosa, uma pessoa desarmonizada, ela está sem lucidez. Né?
Então, se você está com lucidez, não entrar na onda da raiva não é uma pessoa te ofendeu, te xingou. Você entrar naquilo significa dizer que você está na mesma frequência. Você se deixou levar, você se deixou a ofensa entrar em você, ou você não conversou com você a ponto de você, não, cara, não gasta energia com isso não. A personagem dentro de mim, né? Não gasta energia com isso aí, por exemplo, as pessoas às vezes comentam coisas que não são agradáveis. Sei lá, que situação que aquela pessoa tá lá, tá, cara? Ela tá na casa dela, às vezes, em situações que você não imagina. Que tipo de vida aquela pessoa tem. Então você vai mais a fundo, abre um processo daqui e passa a observar a situação. Não entra na faixa. Não entra, porque faz com que você pense antes de agir. Isso é uma coisa básica, né? Mas é um pensamento espiritual, um pensamento de compreensão, cara. Aquela pessoa tá brigando comigo ali, tá me tratando mal, velho. Quem é essa pessoa para falar comigo? Outro dia eu tive um surto assim. Um cara no trabalho, eu trabalho com TI geral, né? Desde programação a banco de dados e TI geral, e compras e tudo mais, e configuração, backup, o escambau, telefonia. Aí uma pessoa estava num momento difícil e falou assim para mim, você está aqui para me servir. E na verdade era um funcionário lá da empresa. E eu estava num dia difícil, né? Eu não processei aquela informação assim da melhor forma possível. Eu cheguei e falei, cara, quem é você para falar isso? Mas na mesma hora veio um outro personagem e falou para mim assim, quem é você também para discutir com uma pessoa que está em desequilíbrio? Um outro personagem falou para mim na mesma hora, eu falei, não, beleza, quase, cara, eu ia entrar num atrito com o cara ali, por causa de merda. Eu cheguei e falei, ó, depois a gente conversa. Eu virei as costas assim pra ele, saí, e por um acaso de uma atitude minha, a gente não entrou numa briga maior, porque aquela atitude eu podia até ter ido ao chefe lá e falado, porque o cara fez aquilo ali, não era correto, e eu me ofendi, mas eu direcionei o pensamento, e em princípio eu quis dar um murro no olho dele, assim, em termos de pensamento, né? Você quer bater no cara, em segundo você quer responder ele no mínimo, sabe que não pode bater, que vai perder a razão. Você quer responder à altura, porque você não quer levar desaforo para casa. E quase fiz, velho. Eu cheguei a comentar assim com ele, dar uma paulada, e depois em seguida já me controlei, já me direcionei. Cara, engoli sapo, e as pessoas pensam que isso é humilhação. Não é. É superioridade. É superioridade, tá? Não é superioridade à pessoa, é superioridade dentro de você, cara. É você estar se superando, entendeu? Superando intelectualmente, porque você está controlando os seus impulsos emocionais, tá? É isso aí. E aí isso cria uma verdadeira percepção de abertura de lucidez. Verdadeira, né? É a mesma coisa, Edna. Tudo bom, Edna? Edna faz uma pergunta aqui antes de terminar aqui. Como reagir à mentira? Ô Edna, para pensar se você está lúcido. Imagina seu mentor aqui na sua frente conversando com você agora. E ele percebe que muitas vezes você fez um monte de coisa na vida, inclusive mentir. Você acha que ele vai ficar com raiva? A diferença é que nós não conseguimos ter a capacidade mental de um mentor. Você consegue? Eu não consigo, tá? Mas eu consigo ter uns impulsos de ideia de como seria. Eu sinto aquela raiva, uma pessoa me enganou, mentiu para mim muitas vezes. Eu falo, cara, você concorda comigo que o maior mentiroso é aquele que mente para si mesmo? O cara mentiu para você, antes disso ele perdeu. Porque você só recebeu a mentira. Pode parecer pouco, assim, ou muito, né, perdão, mas na verdade, além da mentira dele, ele teve que conviver com, você recebeu naquele momento. O cara teve que conviver com a mentira o tempo inteiro, e uma coisa muito pior, a quebra da honra, a quebra da força moral. Parece brincadeira, mas quando você começa a ter uma força moral, quer dizer, você no mínimo do mínimo, você passa a ter uma vida mais honrada, onde suas atitudes no silêncio de si mesmo são honradas, você dorme numa paz que só você sabe. Quando você fecha o quarto que ninguém está vendo, só você, e começa a se sentir bem, começa a sair do corpo, começa a ir além das outras frequências, porque você está bem dentro do seu corpo, e você começa a ir para outras frequências, a consequência daquilo é, cara, você acaba pensando, pô, que merda que esse cara fez com ele mesmo. Porque ele passou essa mentira, ele enganou a si mesmo, tantos anos, e agora acha que ele fez mal a si mesmo. Então, uma pessoa quando faz uma merda, ela nem precisa da minha raiva, porque ela vai ter a consequência dela mesma. Você pode nem ver. E termino falando isso aqui. Hoje, uma pessoa estava com a raiva de um político lá no trabalho. Filha da puta, não sei o quê, fora Temer, fora tem que sair mesmo, tá errado. Mas
Aí eu tava assim, eu falei, não vou intervir não, deixa o cara reclamar ali, não vou. Ele tava o tempo inteiro, porra, não vou intervir, velho, não vou, velho. Deixa o cara, não vai fazer isso, vai dar sermão no cara, não faça isso. Aí ele veio falar comigo, né, Saulo? Pô, parece que já é o encosto chamando você, né? Parece que já é. Aí eu cheguei e falei assim pra ele, cara, eu concordo que tá ruim, mas não se preocupe não. Ainda que não seja preso, ele queria que uma pessoa lá fosse presa, né? Você acha que se essa pessoa é culpada, ela tá dormindo bem? Tá, rapaz, tá cheio do dinheiro. Eu falei, rapaz, não tá não, velho. Dinheiro não é tudo não, cara. Você acha que ele tá em paz? Você acha que quando fecha a porta do quarto dele, esse cara dorme em paz, sabendo que a Polícia Federal tá no pé do cara ali, eventualmente, que se roubou, eu espero que não, mas se fez, você acha que ele não tá sofrendo? Você acha que ele precisa da sua raiva? Ele não precisa da sua raiva não, velho. O cara sofre, velho. Mesmo ele pode estar sorrindo na sua frente ali, mas ele tá sofrendo ali no canto dele. Ninguém precisa da sua raiva, eu falei pra ele. Vai por mim. Siga seu caminho fazendo as suas coisas e cada um vai responder o seu, cara. Eu falei pra ele assim, isso eu não queria me meter não, não sou de falar isso pra ninguém, só tava eu e ele lá de manhã, tá? Por isso que eu falei. Mas mais pra direcionar o colega que tava ali, tá? Porque eu percebi que ele estava num tipo de pensamento que faz mal, cara. É um tipo de pensamento de ódio constante. Até isso a gente tem que tomar cuidado. E é difícil. Galera, valeu. Fiquem em paz aí vocês. Boa projeção. Observa o que você vai sentir na hora de deitar. Não corra. Não corra dos sentimentos ruins. Bem como a gente não quer correr dos bons, tá? Não corra dos sentimentos ruins. E quando você passar a sentir coisa ruim, questione por que está sentindo. Por que você está sentindo aquilo, qual é a origem daquilo, o que você pode fazer para melhorar. Isso é para você, não é para ninguém não. É você que vai viver melhor, é você que vai começar a dormir melhor, é você que vai sair numa situação melhor daqui quando você inclusive desencarnar. Vai sair daqui melhor do que entrou ou numa situação mais equilibrada, sei lá. Porque você aprendeu a direcionar isso dentro de você. A luta é dentro da gente. Ninguém precisa de sua raiva, de nada seu, nem do seu amor. A gente pode até ter, assim, ajudar os outros, né? Mas assim... a gente não como aquela coisa, né? Aprenda que nós também somos descartáveis, a gente tem que ter isso até nos desprende de ter desespero para ajudar os outros. Eu acho que a gente pode fazer muito pelo mundo, mas sem essa cobrança constante de que nós temos que fazer porque temos. Valeu? Fui, FOI. Fui. Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade.